ou melhor, o que nós não sabemos, porque não sabemos praticamente nada. É a conclusão que a gente chega. Então, antes de começar, eu queria colocar algumas questões. Eu vou falar de gravitação, basicamente. A força predominante, quando você fala de interações no mundo cosmológico, é a força gravitacional. Né? Se você pensa newtonianamente, ou mesmo na relatividade geral, a força gravitacional é uma força intrinsecamente atrativa. Massa atrai massa. E há uma quebra nisso agora, né, com a nova cosmologia, com as novas observações. Então, eu vou focar um pouco, falar um pouco dessa atratividade antes de entrar na questão da energia escura propriamente dita. Tá? Então, como eu ia falando, newtonianamente falando, né, o que a gente chama de matéria, eu vou chamar de normal entre aspas, é a matéria que a gente. Matéria. Eu vou botar como normal, depois eu vou falar de uma que seria exótica. Tá? Então, o que eu chamo de matéria normal é aquela que mantém uma interação atrativa com outras matérias. Então, massa atrai massa. Na Terra, na superfície da Terra, a gente está lidando com isso o tempo todo. Nós não estamos flutuando porque tem uma força de interação entre a massa do planeta, da Terra, e nós, a gente fica fixo no chão. Se a gente pula, a gente volta. Né? A Lua está circulando em volta da Terra, numa órbita, por causa da força gravitacional. A Lua e a Terra em volta do Sol, o nosso sistema solar em volta da sua galáxia. A nossa galáxia está ligada a outras galáxias do grupo local, graças a essa interação gravitacional. Massa atrai massa. Né? No entanto, inclusive, existe algo que, vocês são engenharia, né? Eu tenho que falar em velocidade de escape, que é algo que eu vou falar disso para fazer uma analogia depois com os modelos cosmológicos. Se eu jogo algo para cima, dependendo da velocidade, da força da velocidade que ele sai da minha mão, ele chega até um ponto que eu tenho sempre uma força puxando do centro da Terra. Então esse objeto interage com a Terra e ele sai com uma certa velocidade inicial e essa velocidade vai sendo desacelerada, a rapidez vai diminuindo, né? Até que chega uma hora que para e volta. Se eu jogar uma velocidade um pouco maior, ele chega e consegue mais alto. E assim por diante, se eu vou aumentando a velocidade inicial, ele vai atingindo alturas cada vez maiores. Tem uma velocidade limite, que chama de velocidade de escape, em que se eu jogar esse objeto, ele não volta mais. Ele vai embora, ele ele deixa de estar ligado à Terra gravitacionalmente. Né? Essa é chamada velocidade de escape. Matematicamente é quando a gente tem a energia potencial gravitacional e a energia cinética. A energia fica zero, daí a gente tira esse limite. O que a gente tem, então, ali naquelas trajetórias, a menorzinha, eu joguei algo com uma velocidade menor que a velocidade de escape, ela volta. E aqui em cima também. A terceira é onde eu joguei com a velocidade de escape maior. Isso acontece nos gases que escapam da superfície da Terra. Aqueles que ficam formam a nossa atmosfera. Né? Então, a velocidade de escape maior. É um outro esquema, se eu atiro com um canhão uma bala, dependendo da velocidade, ele consegue correr e voltar, ou vai embora. Não consegue mais ficar ligado à Terra. Vou fazer uma analogia com o modelo cosmológico daqui a pouquinho. Mas o que seria essa matéria que nós chamamos de normal? Toda aquela que é atrativa, que se mantém atrativa. Então, newtonianamente falando, essa matéria é uma matéria onde as massas são positivas, então, se você falar entre aspas de carga gravitacional, positiva e atrativa, e eu tenho sempre nesse fluido, nesse meio onde eu tenho esse material, pressões pequenas comparadas com a densidade de energia, a densidade de matéria. Tem que separar a matéria e a energia, eu estou falando newtonianamente. Né? No entanto, isso tudo funciona, a mecânica newtoniana funciona muito bem para as velocidades que a gente lida e para as massas que a gente está lidando no cotidiano. Mas quando eu vou trabalhar com sistemas com massas muito grandes, ela falha. Começa a ter uma série de previsões, de cálculos que você faz, que você vai fazer a observação e não bate, não funciona. A teoria da relatividade geral de Einstein generaliza a mecânica newtoniana, a gravitação newtoniana, e aí dá resultados excelentes com as observações. Você observa uma série de coisas no próprio sistema solar, certas medidas da órbita de Mercúrio, várias questões em que você mede e bate direitinho. Então, quando eu vou para grandes massas, eu tenho que usar a relatividade geral, que ainda é uma teoria que supõe matéria ou energia, porque com a relatividade geral, você falar em matéria ou em energia é absolutamente equivalente, porque todos dois, na verdade seriam, você pode passar de um no outro, converter um em outro, e todos dois entram do mesmo jeito nas equações da teoria, então é um papel. Tá? Então, mas na relatividade geral, você ainda lida com
uma autogravitação em que eles se juntam ao invés de se afastar. Né? E, então, matéria normal, eu vou continuar chamando aquela que é atrativa, que dá aqueles efeitos que a gente espera da teoria gravitacional. Aqui eu queria falar com vocês a respeito de um primeiro, na verdade a cosmologia, desde o início do século passado, 1900 e pouquinho, a cosmologia mudou muito nesses últimos 100 anos. Naquela época se pensava que o universo era estático, parado. Na década de 20, que Hubble pela primeira vez, através de medidas, primeiro teve um modelo teórico que mostrou que das equações de Einstein, na relatividade geral, podia-se gerar, teoricamente, um sistema que expandia. Foi aí que Einstein colocou uma constante cosmológica nas equações dele. Produziu um termo a mais, porque se pensava que o universo era estático, se olha para o céu, as estrelas estão sempre lá no mesmo lugar. A gente tinha uma visão muito curta do universo, né? Da nossa volta. Então, ele introduziu uma constante cosmológica, porque não se admitia que o universo pudesse estar expandindo. Depois, Hubble, medindo velocidades de afastamento ou de aproximação das estrelas, verificou que todas as galáxias, verificou que todas elas estão se afastando de nós, todas. Que essa velocidade de afastamento, ela depende da distância. Então, não era uma velocidade de movimento particular, peculiar, como a gente chama na astronomia, dessas galáxias. Essa está vindo para cá, esta está vindo para lá. Não, todas se afastavam igualmente. Daí Einstein disse que cometeu um erro da vida dele quando colocou aquela constante cosmológica para corrigir as equações. Porque, na verdade, as observações mostravam que o universo não era estático, mas que se expandia. Né? E aqui, o que eu quero mostrar para vocês é uma... Bom, então, como eu estava falando da história, aí o universo se expande. Isso na década de 20 que Hubble fez as observações. Na década de 30, Zwick fez outras observações e constatou que as galáxias de um determinado aglomerado, do nosso aglomerado local, por exemplo, não podiam estar ligadas gravitacionalmente só com a massa que a gente observava dos objetos que emitem luz. Então, daí já se supôs, na década de 30, que podia ter alguma matéria atrativa que não fosse luminosa, que era um jeito de explicar a coesão, essa interação gravitacional entre as galáxias desse grupo local e de outras galáxias também. Uma diferença de massa dela de 400 vezes a massa que era observada luminosa. Então, assim, para aquele grupo de galáxias estar ligado gravitacionalmente, a massa que se deduzia a partir do brilho da luz que se exibia era 400 vezes menor do que ele deveria ter para aquele sistema estar ligado gravitacionalmente. Então, foi a primeira vez que se pensou na existência de uma matéria não luminosa atrativa. Daria conta disso. Mas na década de 60, de lá para cá, é que observações bem precisas de velocidade de rotação de galáxias e espirais é que mostrou que realmente existe uma matéria escura, que a gente não vê no emite luz, mas que é gravitacionalmente atrativa. Isso foi observado como é bem simples. Se você tem um corpo rígido, rodando, rotação rígida, né, a velocidade angular é constante. Então, essa linha, pontos aqui e aqui vão percorrer arcos, vão percorrer ângulos iguais a tempos iguais. Mas os arcos, esses mais externos, são maiores, então a velocidade linear, a velocidade com que ele percorre esses comprimentos é maior para fora. Então, a curva de rotação de um corpo rígido seria assim: eu tenho a velocidade, acho que eu tenho a distância ao centro e algo assim como uma linha reta. V é igual a ômega, se ômega é constante, é uma relação linear entre velocidade e raio. Né? Mas a rotação kepleriana, que são para corpos que não são corpos rígidos, tem uma rotação diferencial, porque a gente tem uma velocidade maior no centro e menor para fora. Né? Esse objeto aqui está sujeito à atração gravitacional de tudo que está dentro desse raio. Esse está sujeito a tudo que está dentro desse raio. Se essa distribuição de massa vai diminuindo, à medida que eu vou me afastando, eu vou tendo cada vez, proporcionalmente, o raio cresce mais do que a quantidade de massa que eu tenho dentro, e eu tenho uma curva de velocidade com a distância desse tipo. O que se esperava numa galáxia espiral? Galáxia espiral, o bojo, o centro, eu posso tratar aproximadamente como um corpo rígido. Mas à medida que eu vou para os braços, eu teria que ter uma curva de rotação kepleriana. Então, o que se esperava é que eu teria algo parecido com isso no centro, e à medida que eu me afastava, eu teria algo parecido com isso. Só que, ao fazer as observações, o que se encontrou foi o seguinte: aqui eu tenho a curva esperada, né? Próximo do bojo, eu teria um comportamento semelhante a um corpo
kepleriano. E, na verdade, as observações, com muita precisão, nos dão uma curva desse tipo. Aqui está o centro da galáxia, aqui estão esses objetos luminosos aqui, são aglomerados globulares, que tem o bojo da galáxia, são conjuntos de milhares de estrelinhas ligadas gravitacionalmente, e aqui a densidade vai caindo, aqui eu vou ter estrelinha, mas que a gente não consegue nem ver, eu tenho mais o braço só, espiral, e o que a gente observa é isso aqui. Esse tipo de curva só se justifica se eu tiver uma quantidade de massa muito maior do que os objetos luminosos estão revelando. Então, na verdade, uma galáxia espiral seria constituída do seguinte: aqui eu tenho um bojo, aquela região que eu trato como se fosse um pouco rígido, muitas estrelas, uma densidade muito grande. Aqui eu tenho o braço, no caso da Via Láctea, o Sol estaria proporcionalmente a essa distância do braço. Aqui eu tenho os aglomerados globulares, formando um halo luminoso. E, muito além desse halo, eu teria que ter uma esfera, algo próximo de uma esfera, constituído de energia escura, energia gravitacional, mas que eu não vejo, não consigo ver. Né? O que seria essa energia escura? Todos os objetos, tudo que não existe luz, buracos negros, poderíamos ter essa energia escura, estrelas de nêutrons já pulsares, né? Mas dependendo da orientação, o eixo não passando na nossa linha de visão, a gente não vê. Então, eu não estaria vendo. E uma série de partículas exóticas, ainda não confirmadas, e não confirmadas por uma característica muito particular. São partículas que são atrativas gravitacionalmente, mas que interagem muito fracamente com a matéria, ou praticamente não interagem com a matéria. Então, a matéria escura, ela tem peso, porque ela é gravitacionalmente atrativa, mas ela simplesmente, ela está aqui, mas ela atravessa tudo, porque ela não interage. Por isso, os detetores dessas partículas são lá no interior da Terra, tá? Com placas, para conseguir medir alguma detecção, alguma influência, menor que seja, sem a influência de outras partículas que estão aqui no meio. Então, a matéria escura foi uma primeira revolução. Discutir se a matéria escura era fria, se era quente. Hoje, a gente considera que a matéria escura segue o modelo de matéria escura fria, e acho que ninguém que trabalha com cosmologia duvida que ela existe. Ela é exótica? É, mas é atrativa, interage gravitacionalmente com todas as matérias, então eu colocaria ela aqui nessa palestra como eu chamava de matéria normal, porque ela é atrativa. Né? A gente só não a vê, ela interage por outras formas de interação, então é difícil de identificar. Bom, aí voltamos agora para o assunto que são os modelos cosmológicos e como a gente descreve o universo hoje. O modelo cosmológico vai trabalhar com grandes massas. Né? Você tem forças elétricas, magnéticas no universo? Tem. Mas, geralmente, você tem cargas positivas e negativas. Né? Então, o resultado líquido disso, né, a resultante, são forças pequenas. A força gravitacional, por ser atrativa, ela só se soma. Então, em grandes massas, é ela que predomina. Em pequenas escalas, você tem outras forças. Forças nucleares, mas em grandes, que são muito mais fortes, intensidade muito maior. Mas, em grande escala, é a força gravitacional que consegue, que tem um alcance grande e é acumulativa. Todas as massas que eu vou juntando vão só aumentando a intensidade da força gravitacional. Então, a gente precisa da relatividade geral. A newtoniana, a gravitação newtoniana, não é suficiente para descrever os fenômenos e o comportamento do universo. O modelo cosmológico que hoje é mais aceito, o padrão, no que diz respeito à relatividade geral, é um que supõe que o universo é homogêneo e isotrópico. O que isso significa? Por homogêneo significa que eu não tenho nenhum observador privilegiado. Nenhum ponto do universo é privilegiado. Então, não existe um centro. Não existe um ponto. Né? E de qualquer ponto que eu me coloque, se eu olhar em volta, eu tenho que ver a mesma coisa. Né? Não é assim. A gente olha para o céu e não vê assim. Né? A própria galáxia, se você olha na direção, você vê a Via Láctea. Quando você vê aquela parte mais densa, numa cidade com menos luz, você vê uma região meio leitosa, assim, ali você está olhando na direção perpendicular ao braço da galáxia. Você está vendo aquilo. Não tem, claro que se eu mudar de posição, se eu for para o outro lado, não, se eu for para lá. Aqui está o braço da galáxia. Se eu olhar no braço, que é o que nós estamos vendo, a gente vê isso aqui bem denso. Se eu olhar daqui de cima, eu vou ver diferente. Mas essa homogeneidade se refere a uma escala muito grande, onde a minha unidade são aglomerados de galáxias ou superaglomerados de galáxias, aglomerados e aglomerados de galáxias. Você pode fazer considerar uma boa aproximação
você olhar para qualquer direção, você também vai ver a mesma coisa, você não tem uma direção privilegiada. Então é como se o universo dos superaglomerados de galáxias fossem pontinhos que estão mais ou menos distribuídos de forma homogênea e isotônica. Partindo desse princípio, que se chama princípio cosmológico, se constrói uma solução das equações de Einstein, do campo de Einstein, que dão a evolução do nosso universo. Ele parte de uma explosão inicial, que a gente chama de Big Bang, e aí nesse modelo, dentro desse cenário do modelo cosmológico, se colocam os atores, né? As partículas elementares, os quartos, a formação dos elementos no início do universo. Essa explosão, uma coisa importante colocar, não era um ponto onde eu posso ter um observador aqui olhando esse ponto explodir. Não existia fora dele. Tudo era esse ponto. Espaço, tempo, tudo. Não havia nada além desse ponto inicial. Entendeu? É um modelo onde o início é uma singularidade, tudo estava ali, inclusive o espaço e o tempo. Aí, por alguma estabilidade, alguma coisa que a biologia não explica ainda, ele explode, como se fosse uma explosão. E tudo é jogado para fora, inclusive espaço e tempo, com uma certa velocidade inicial. Vamos lembrar daquela coisa de jogar para cima e que escapa ou não escapa, tá? É jogado para fora. A partir daí, esse conteúdo, tudo isso expande só sob o efeito da força gravitacional. No início tinha outras interações, estava vendo que ele vai se afastando, a força gravitacional vai ganhando, vai prevalecendo sobre as demais cada vez mais. Né? E então, esse gás de partícula vai expandindo, vai esfriando, vai ficando cada vez mais frio. Você vai passando por épocas em que a energia, no início você tinha lá uma época já formado, mas no que ele se aproximava, tinha radiação, a energia era muito alta. Então vinha um fóton, batia naquilo ali e não deixava se juntarem, não deixava haver uma combinação dos elementos. Até que a temperatura vai esfriando, a temperatura está relacionada com a agitação do gás, né, com a energia interna, até que vai esfriando e começa a haver combinação desses elementos. E se forma hidrogênio, um pouco de hélio, um pouquinho de lítio. Só, nada mais do que a gente conhece se formou naquele momento. Então, o que se supõe hoje é que dentro desse modelo havia o Big Bang, que é essa explosão inicial, a matéria foi se expandindo, foi esfriando, foi formando hidrogênio, hélio, um pouquinho de hélio, um pouquinho de lítio, bem pouco. E que esse fluido, com tudo isso dentro, é considerado um fluido perfeito. Ou seja, um fluido que você tem pressões, mas não tem viscosidade, esses elementos, nada desse fluido perfeito, com uma certa densidade de energia, que inclui aí a matéria. E esse fluido, como eu disse ali embaixo, se expandiria de forma desacelerada, só tem força gravitacional que é atrativa. Então esse fluido tem uma velocidade inicial, ele se expande, tem autogravitação das partículas puxando pela velocidade que vai ficando cada vez menor. Ou seja, ele se expandia cada vez mais lentamente. Né? É o que se supunha. Desse modo, então a gente pode pensar na singularidade, Big Bang, a explosão inicial. Naquele iníciozinho, algumas outras coisas aconteceram, teve uma fase inflacionária em que ele expandiu muito rapidamente, e depois ele entra no processo de se expandir desaceleradamente. Só que, vem aqui, olha, as galáxias, aqui já estou no momento em que as galáxias se formaram. Entendeu? Aqui as galáxias estão formadas e à medida que o tempo vai passando, isso aqui são instantes de tempo, tá? À medida que o tempo vai passando, essas galáxias estão cada vez mais distantes, mas a proporção com que aumenta a distância delas é sempre a mesma. É interessante ressaltar que nessa expansão, as galáxias não estão se deslocando no espaço. O próprio espaço está expandindo. Tá? Por isso, essa expansão é a mesma para todas elas. Não tem galáxias saindo de um ponto indo para outro. Estão todas no mesmo lugar, só que a malha do seu espaço está crescendo. Né? Aqui é um exemplo de cidade, um bolo de passas. O bolo é posto no forno e ele começa a inchar. As passas não estão circulando, não estão transitando dentro do bolo. Apenas o bolo está inchando e a posição que elas ocupam vai ficando cada vez mais distante entre si. Essa é a ideia que tinha do nosso universo
até a década de 90. Tá? Ele está se expandindo de forma desacelerada. Se eu fizer aqui um gráfico da separação entre as galáxias versus o tempo, a gente tem duas possibilidades. Aqui seria o tempo presente, né? Final do século passado. Tá? O que se tinha, teoricamente, eram três hipóteses principais. Ou o universo está se expandindo, e sempre está se expandindo, e sempre de forma desacelerada, cada vez mais lentamente. O futuro, que podia ser? Bom, podia ser, agora vamos lembrar da velocidade de escala, só que em vez de pensar que o que está mudando é a velocidade daquela explosão inicial, é a densidade do universo. Se a densidade do universo for tiver um certo valor crítico, que seria intermediário em duas situações, o que eu tenho? Abaixo desse valor crítico, se o universo for menos denso, essa expansão consegue seguir em frente indefinidamente. Se o universo for muito denso, mais do que esse valor crítico, o que acontece? Ele se expande até que a própria autogravitação faz com que ele pare de expandir, ele para e começa a contrair de novo, que seria um universo fechado. Ele vai se expandir até um certo ponto, cada vez vai devagar e vai começar a contrair de novo e vai voltar para aquela singularidade inicial. A outra hipótese era dele continuar indefinidamente, se expandindo sem nunca mais contrair. E essa aqui seria o caso intermediário, que eu tenho uma densidade igual à densidade crítica, aquela que delimita essas duas situações. Aí vem a grande mudança da década de 90, com observações de supernovas de tipo 1A. O que essas supernovas são interessantes? Quando você vai trabalhar em astronomia, tudo que você infere é a partir da luz desses objetos que chegam até nós. Né? Então, determinar a distância de objetos é uma coisa muito complicada, porque a gente sabe que a luminosidade decai com o quadrado da distância. Então, se eu sei qual é a luminosidade intrínseca de um objeto, comparando isso com a luminosidade que conheceu, eu sei que a distância está de mim. Mas se eu não sei qual é a luminosidade intrínseca daquele objeto, eu não posso ir lá para saber como é que a partir da luminosidade que eu estou recebendo, eu posso saber que distância eu está. Isso é um problema. Na astronomia se busca o que chama de velas padrões. São objetos que têm uma intensidade de fluxo muito característica, muito peculiar. E as supernovas tipo 1A têm essa característica. Você pode saber com uma boa precisão, razoável precisão, qual a distância que ela está de nós a partir da luz que chega dela, do fluxo que a gente recebe. Você tem uma ideia de qual a distância, porque elas têm uma luminosidade intrínseca muito típica, muito semelhante de uma para a outra, não varia muito. Na década de 90, dois grupos independentemente, medindo essa luminosidade, a distância, velocidade de afastamento dessas supernovas, perceberam que essas supernovas mais distantes brilhavam menos do que deveriam se o universo estivesse expandindo com uma velocidade constante. Na verdade, a hipótese que a gente trabalhava é que o universo expandia com uma velocidade que decresce, que é desacelerada. Né? Então, se o universo expandia com velocidade constante, essas supernovas deveriam estar a uma certa distância. A luminosidade era menor. A luminosidade era menor para todas elas. Você media a distância a partir do desvio vermelho da luz que chega dela. Então, todas elas estavam a uma certa distância, tinham uma velocidade menor do que o modelo cosmológico previa se o universo expandisse com velocidade constante. Ou seja, essas supernovas deviam estar mais distantes do que o modelo cosmológico previa. Esse foi o primeiro sinal de que devia ter alguma coisa além da matéria e energia atrativa do nosso universo. O primeiro sinal de que alguma coisa devia estar contribuindo para inverter essa desaceleração, transformando ela numa aceleração. Porque o único modo dessas supernovas estarem na distância que deveriam estar era o universo ter se acelerado em algum momento de sua evolução. E aí, aquele quadro que a gente tinha, aquele gráfico que a gente tinha aqui, hoje a dúvida continua do futuro. Mas o que tem para trás, as hipóteses mudaram um pouquinho. Agora, eles são assim, ou seja, de fato, teve o Big Bang, teve a inflação que está aparecendo aqui, teve um momento de desaceleração, passamos por um momento de aceleração do universo e hoje estaríamos aqui, ainda com dúvidas do que vai acontecer no futuro. As observações aqui vão nos dar indicação do que pode acontecer no futuro. Bom, como que isso aqui se inverte?
hipótese que se faz hoje, que é bem razoável, é que talvez o universo, assim como a gente ficou surpreso de que existia mais matéria do que a matéria luminosa, mais atrativa, talvez exista, convivendo com essa matéria atrativa, um outro componente de energia que seja repulsivo, faça um efeito gravitacionalmente repulsivo. Só que esse componente não devia ser muito importante no início. O componente atrativo predominava. Em dado momento, mas o componente repulsivo vinha crescendo em importância. Em dado momento, ele se iguala e inverte essa relação e o componente que exerce um papel repulsivo no nosso universo começa a predominar. Essa evolução pode se inverter, pode ser que esse componente perca a força de novo e o universo volte a contrair em algum momento. Pode ser que ele continue se expandindo, uma velocidade, depois chega a uma velocidade constante, crescente, mais uniforme, ou pode ser que ele simplesmente se desestabilize e cresça indefinidamente com velocidades enormes. Né? Aqui é um outro esquema da mesma situação. Aqui a gente tem o Big Bang, o início do universo, agora um quadro mais completo. Aqui é um momento de inflação, que o universo expande rapidamente, muito rapidamente. Eu não vou falar daqui. Bom, aqui a gente tem um período de desaceleração, uma inversão de desaceleração para aceleração. Nós estaríamos mais ou menos vivendo isso aqui. E o que vai acontecer depois nós não sabemos. Só sabemos que as galáxias estão cada vez, hoje, se afastando mais rapidamente. Aqui, só um exemplo. No dia que o filme vai sair. Tinha um filme. Deixa eu ver se funciona. Perdemos um filme. Mas tem outro. Era uma. Espero que os outros funcionem. É o seguinte: é um quadro artístico, né? Uma situação de artístico, onde você mostra isso, o universo se expandindo cada vez mais lentamente, diminui e de repente começa a expandir muito rapidamente. O que vem depois é que a gente ainda não sabe. O que vem depois? Bom, o universo pode hoje, né? Ele está se expandindo de forma ainda acelerada. Ele pode continuar se expandindo indefinidamente, de uma forma mais suave, aceleradamente, sempre aceleradamente. Ele pode chegar a um ponto máximo de expansão e começar a contrair, que é o que a gente chama de Big Crunch, quando ele contrai de novo, volta à singularidade, onde a energia escura, que é esse elemento repulsivo, é revertido. Se a sua importância é revertida, ele volta a ter uma importância pequena e a atratividade matéria atrativa vence. A força atrativa vence. Ou essa aqui, que é a mais dramática de todas, seria o final mais dramático, onde a energia escura continua tendo uma importância grande, considerável comparada com a força atrativa, e esse universo expande cada vez mais rapidamente, até um ponto que há uma completa desagregação da matéria. Os aglomerados deixam de ser ligados, as galáxias deixam de ser suas distribuições espalhadas, as distribuições desmontadas, tudo desmontado, inclusive a matéria, nós mesmos. Né? Agora vamos ver se esse ano. Aqueles formatos que eu te mandei, não funcionam. Bom, vai ficar uma parte mais lúdica, mais bonitinha, vai ficar faltando. Bom, mas o que seria essa energia escura, ou quintessência, como é chamada? Que é um novo elemento que a gente não conhece. Na verdade, voltando todo aquele quadro, né, o que a gente tem hoje é o seguinte: eu teria, aqui nesse exemplo, ele colocou gravidade versus energia escura. Na verdade, não é isso, é gravidade de todo jeito. Só que a matéria que se manifesta de forma atrativa estaria puxando todas as galáxias em uma autogravitação do centro, puxando de volta. Né? Enquanto que a energia escura, que gravitacionalmente na teoria de Einstein tem um papel repulsivo, mas ainda é gravidade, porque com a relatividade geral, você não precisa, não é só matéria que exerce força gravitacional. Variações de gradiente de pressão também geram campo gravitacional. Então, o que seria essa energia escura? Uma possibilidade para ela. Você tem um fluido onde a pressão é muito negativa.
suficientemente negativa a ponto de você ter um gradiente que gere uma força, um sinal contra a força gravitacional. Geralmente ela é atrativa porque você tem pressões não, geralmente as pressões são positivas, ou não suficientemente negativas. Se ela for suficientemente negativa, esse gradiente de pressão vai gerar uma força gravitacional repulsiva, mas ainda gravitacional. Né? Ainda efeito da teoria de Einstein, você vai ter uma repulsividade. E nesse balanço, o que acontece é que antes a atratividade vencia a repulsividade. E essa energia escura passou a ter uma importância, que foi variando com o tempo, crescente, até que passou a interação que é atrativa, né, o efeito atrativo, o componente que dá uma interação atrativa, e hoje as galáxias estão se expandindo de forma acelerada. Bom, teve aquelas observações de supernova, mas tem várias outras observações. Hoje nós temos uma gama de observações de resultados, muitos dados disponíveis com muito boa precisão. Então, através de estudo do hidrogênio, que está, isso aqui é uma distribuição de gás de hidrogênio no universo, nas galáxias, né? Aqui, através de estudos de efeito de lentes gravitacionais, que tem um objeto muito massivo na frente de outros objetos luminosos, a luz que vem desses objetos, ela não percorre uma linha reta, né? Ela sofre um desvio devido ao campo gravitacional desse objeto, e quando eu olho, então a luz que está aqui, ela faz essa curva, eu olho aqui, eu como observador, eu projeto a luz dela aqui, então eu vejo esse objeto deslocado. Uma galáxia inteira, ela pode ser dividida em duas. Eu vejo uma aqui e uma gêmea dela, igualzinha, mesmo espectro. Eu digo, não são duas, é a mesma, tem um objeto na frente fazendo efeito de lente. Tem uma série de efeitos de lentes gravitacionais que nos permite tirar várias informações a respeito de como está se comportando o universo. A abundância de aglomerados globulares, várias estrelas dentro da galáxia, várias galáxias, que estão ligadas gravitacionalmente, aglomeração de galáxias em aglomerados de galáxias, e a radiação cósmica de fundo. Você vê que aqui cada cor dessas são dados oriundos de diferentes tipos de experimentos, diferentes técnicas de medida. E se você observar a densidade, as flutuações de densidades, né, são um gráfico de acúmulos desses objetos em determinada distância, e em inverso da escala, você vê que todos esses dados se ajustam bem com uma determinada curva teórica, confirma a existência no nosso mundo. Porque aqui esses dados, essa curva teórica que se ajusta bem com esses dados, que vêm de diferentes tipos de experimento, é compatível com um universo constituído de 70% dessa energia escura, que ninguém sabe o que é. Ou seja, no nosso universo, a matéria luminosa mais radiação constitui apenas 5%. Então, tudo que nós pensávamos que era o nosso universo é só 5% dele. 25% deve ser de matéria escura, que é estranha, mas é atrativa, traz. 70% de energia escura, que ninguém sabe o que é. Você chama de energia pura porque não sabe o que é. Não é porque ela é escura, porque não sabe o que é. Simplesmente isso. Ela não é luminosa. Ele chamava de matéria escura. Isso. A matéria escura, ela não é luminosa. Né? Nesse sentido, ela é uma... A outra poderia ter sido. A outra poderia ter sido. Não é porque a gente não vê. Mas é escura porque talvez pudesse botar obscura. Né? Ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe explicar. Não, porque não existe nenhum fluido que exerça gravitacionalmente um efeito repulsivo. Ninguém conhece, ninguém viu isso ainda. Agora, é claro, tudo isso que eu estou falando é considerando que a relatividade geral é a melhor teoria para descrever o universo. Então, dentro desse cenário, eu só tenho como explicar isso, e com o modelo cosmológico de Friedman, que eu falei, de Robertson Hall, que é aquele padrão, que parte do princípio que o universo é homogêneo e isotrópico, o único jeito de explicar esses dados é jogando dentro do universo 70% de algo que a gente não sabe o que é, mas que exerce um papel repulsivo. Né? Aqui mais um quadro com que a gente teria, não utilizado seria quase nada, seria os planetas e tal, né? Neutrinos 0,3%, estrelas 0,5%, 0,5%, hidrogênio livre, hélio 4%, energia de matéria escura 25% e energia escura 70%. Uma coisa que eu não falei, não sei se vocês têm noção, quando eu falei da formação de hidrogênio, quase o hidrogênio foi formado no início do universo. Um pouquinho dele. E
lítio bem pouco. Todo o resto do que nós somos, carbono, oxigênio, tudo foi formado dentro das estrelas. Antes de se formarem as estrelas, não havia como você ter essa... Tinha um certo número atômico de elementos que não tinha como ser formado nos processos do início do universo. Então isso é uma lacuna. Até que vem as teorias utilizando que a estrela, quando se forma, a temperatura é tamanha lá dentro, chega a um certo limite, em que você consegue ter reações termonucleares. E dali você forma todos os elementos numa certa sequência, né? Então tudo que nós somos hoje... Aí fala de 70%, essas coisas da energia escura, outra coisa. Mas como que fazem essas contas aí? O universo dá para ser mensurável? Essas coisas que vocês estão falando? São sempre medidas indiretas. Então aquilo que eu falei, essa conclusão que eu coloquei aqui bem forte é baseada em que o universo pode ser tratado em boa aproximação por um fluido homogêneo isotrópico, a partir desse princípio. Aí eu tenho um modelo cosmológico, que sai da onde? Das teorias de Einstein, da relatividade geral. Então, supondo que a relatividade geral é a teoria que bem descreve uma distribuição de matéria como o universo, que até hoje é a melhor que tem, né, no mundo, e supondo que eu posso considerar que o universo, que é uma boa aproximação de que o universo é homogêneo isotrópico em grande escala, não tem jeito. Das observações, seja de lentes gravitacionais, radiação cósmica de fundo, radiação cósmica de fundo, são os fótons que, naquela época que eu falei de recombinação, que os elementos, os elétrons, prótons de carro, formavam neutro, depois começou a formar o hidrogênio, e tal, naquele momento, os fótons se desacoplaram na matéria, eles passaram a interagir fortemente. E só foi esfriando, o universo foi expandindo, foi esfriando. E esses fótons, que é a radiação cósmica de fundo, de micro-ondas, ele traz informação, guarda informação no seu espectro do que aconteceu naquele momento. Então são sempre observações indiretas. Mas nesse gráfico, nessa figurinha que eu mostrei aqui, ó, essa aí, ela é muito forte, porque eu tenho ali dados de vários experimentos diferentes. Não experimentos, quem astronomia não faz experimentos, de observações diferentes, né? Todas se ajustam muito bem a uma mesma curva. Então, você junta dados de diferentes experimentos, de origens diferentes, técnicas diferentes, são medidas todas indiretas, mas que dão que quando eu jogo no modelo cosmológico, tais medidas são compatíveis com o modelo cosmológico, tal densidade de matéria e tal, né? E aí se ajusta direitinho, isso é uma noção muito forte, dá muita força a essa. Então, essa é a grande dúvida, e tem pessoas que trabalham em vários outros campos da física que estão migrando para a cosmologia, de certa forma, estão interessados, porque a gente tem 70% do universo que não sabe o que eles querem. O LHC, tal, aceleradores de partículas, estão buscando partículas que poderiam ser candidatos a ser energia escura. A gente não sabe o que é, não sabe mesmo o que é. Então há alguns candidatos. Não fala desde quando eu falo dos problemas. A constante cosmológica é positiva. Aquela constante cosmológica que o Einstein colocar lá, colocou o universo não está em expansão, ela sendo negativa, ela seguraria o universo, deixando expandir. A sendo positiva, ela faz o contrário, ela repele, ela empurra para fora, né? Então poderia ser. Gênio nunca erra à toa, né? Gênio não erra, não se engana. Ele colocou, se arrependeu, mas olha ela de volta aí. É um candidato. Lambda é a letrinha que a gente usa para essa constante cosmológica, que é um candidato forte, é um campo constante. A constante cosmológica é variável, não vai dizer por que disso. Uma constante, entre aspas, seria variável não constante, mas seria um campo escalar, que seria variável e não constante. Fluidos com pressão suficiente negativa, como eu falei com vocês, seriam fluidos em que a equação de estado associa a densidade de energia com a pressão. Né? Eu tenho uma constante aqui de proporcionalidade. Se essa constante for menor do que menos 1/3, esse fluido com essa pressão negativa, tão negativa quanto essa, faz um efeito gravitacionalmente dentro da relatividade de repelir. Então a relatividade geral já admite, a princípio, que você possa ter campos com repulsão. Só que nós não conhecemos, então nunca se pensou nisso, né? Geralmente os fluidos têm pressão positiva.
uma equação de estado um pouquinho diferente, aqui saiu errada a letra, era para sair um rho, tem que sair na direção é um rho, é uma constante, mas ao invés da pressão ser proporcional à densidade de energia, ela é inversamente proporcional, só que a densidade de energia. Ou, colocando aqui é um rho, um coeficiente assim, uma constante, uma potênciazinha positiva, e eu tenho dois parâmetros que eu posso tentar ajustar o que eu observo e ver quanto vale aquele A e aquele B. E esse último modelo pode ainda considerar uma equação de estado efetivo, onde esse parâmetro ômega, ou esse A, pode ser uma função do Z, que é o deslocamento do ciclo vermelho. Tá? Então, eu ainda posso estabelecer uma que não seja constante, mas que varie com a distância. As principais características do problema. O problema da constante cosmológica ele tem um problema grave. Na teoria quântica de campos, interpreta essa constante cosmológica como a energia de vácuo. E os modelos preveem um valor para ela muito maior do que o valor que ela teria que ter para ajustar os modelos cosmológicos hoje, o modelo cosmológico hoje. Né? Na relatividade geral, essa constante é o quê? Você traz a equação de Einstein, você tem de um lado a parte da geometria, do outro lado o conteúdo de matéria. Ou você coloca essa constante cosmológica em termos, que tem essa constante cosmológica desse lado, que foi o que Einstein fez, dizendo, eu estou mudando a estrutura das minhas equações, estou botando um termo a mais. Ou você coloca ele do lado de cá para dar um sinal dele. E aí você diz, não, é um fluido. Essa constante cosmológica é relacionada com o campo escalar que constitui o meu fluido, o meu material que está nesse mundo. Né? Então, duas interpretações possíveis. Né? Daí isso é considerado como energia escura. Mas na teoria quântica de campos, ele é energia de vácuo. E há uma diferença de mais de 100 ordens de grandeza. Eu não estou falando de multiplicar por 100, estou falando 10 elevado a 123 de diferença no valor da constante cosmológica no modelo da teoria quântica de campos, né, como a energia de vácuo, e a constante cosmológica na cosmologia, para ajustar os dados observacionais. Então, essa incompatibilidade faz com que esse candidato fique mais fraco. A diferença é muito grande. Aí se pensou o seguinte, mas eu posso trabalhar com a constante cosmológica, não mais constante, mas com um campo escalar, que vai decaindo com o tempo, né? Depende do tempo, que é a constante cosmológica variável. Né? No entanto, não se conseguiu um modelo que descreva esse decaimento. Como que esse campo escalar foi mudando com o tempo. Então, algo que eu coloco, aí no início tinha esse valor, por algum processo, agora ele decaiu com esse valor. Mas quem é esse lambda de T? E o que justificaria isso não se sabe. Então, é inconsistente. Mas não se desistiu disso, se trabalha. Quando tem um fluxo de compressão suficiente negativa, é aquela história, os modelos de Friedman prevê essa expansão de todos os pontos do universo a uma mesma taxa. Né? Então, todas as distâncias teriam que estar aumentando com o tempo. Bom, independentemente do que eu coloquei, a questão é que eu tenho essa equação de estado, P igual a... O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu tenho um modelo de Friedman. O modelo de Friedman, que é esse modelo cosmológico, supõe, ele é bem aproximado se eu pensar em que o universo é uma casca bidimensional, uma casca esférica. Todas as estrelinhas estão aqui. Não é isso, é só um modelo cosmológico. Eu não consigo fazer essa representação em 4 dimensões. Eu tenho 3 dimensões espaciais mais o tempo. Não consigo. Então eu pego 2 dimensões espaciais, que é essa casquinha, coloco todas as galáxias ali, e em cada instante de tempo essa casquinha vai crescendo. Como se fosse uma bexiga. Uso muito esse exemplo. Eu faço pintinhas e vou enchendo. Essas pintinhas vão se afastando igualmente umas das outras, né? Na superfície da minha bexiga, né? Do balão. Aí a gente faz essa visualização. Eu penso no meu universo como uma casca esférica, bidimensional. Não tem a dimensão radial, só varia em θ, em φ, em θ. Não é fixo. Num outro instante de tempo, esse R mudou, cresceu. O fator de escala que a gente tem na métrica de Friedman, então é. É claro, o meu universo não é uma casca esférica, ele é tridimensional, mas eu não consigo representar isso, mas a variação não tem ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou essas casquinhas esféricas. E esse fator de escala, R, é que estaria se expandindo, crescendo com o tempo, dizendo que as escalas
distância das galáxias está mudando com o tempo, sem que haja um movimento próprio dessas galáxias. Elas não estão se percorrendo o espaço. Elas só estão, é como se fosse uma malha. As distâncias entre elas está crescendo. Então, existe um fator parâmetro de desaceleração do universo que é dado por esse modelo, por essa expressão. Aqui é a constante gravitacional, aqui é a densidade de energia e a pressão. Tá? Se isso aqui é positivo, esse fator é negativo, ou seja, o universo está desacelerado. Esse R cresce com o tempo, mas cada vez mais lentamente. Se isso aqui é negativo, esse sinal muda e, portanto, eu tenho uma aceleração do universo. Para isso ser negativo, basta que a pressão seja menor do que menos, seja mais negativo com a densidade de matéria e energia, sem positivo. Então, basta que essa pressão seja mais negativa do que isto, que eu vou ter um efeito de aceleração, não de desaceleração. Como a gente usa essa equação de estado, a pressão é proporcional à densidade de energia, se eu jogar no lugar da pressão aqui um ômega rho, eu corto o rho dos dois lados, vejo que o ômega tem que ser menor que menos 1/3. Como eu falei na outra, né? Que é isso aqui que eu estou dizendo. Então, se eu tiver fluxo desse tipo, tudo bem, eu posso ter 70% do universo constituído por um fluido desse tipo, que a gente não vê, não existe de nada, mas que interage gravitacionalmente de uma forma repulsiva. Eu trabalho assim com essa hipótese. Ninguém sabe o que seria isso. Os trabalhos, teoricamente, dessa hipótese. Isso dá o que a gente observa, gera as observações, se sim, vamos procurar o que é isso. Né? Esse modelo, em que eu tenho um fluxo suficientemente negativo, se você junta, aqui são dados, uma faixa de dados obtidos a partir de observações de supernova. E aqui, uma faixa de dados obtida a partir de observações da radiação cósmica de fundo. Eu tenho uma interseção entre eles que me diz que a densidade da matéria do universo deve estar entre esses dois limites e que aquela constante ômega da equação de estado deveria estar entre esses valores. Se ela estiver aqui, se ela estiver para lá do -1, o nosso final vai ser Big Bang, desagregação completa. O universo não vai se acelerar cada vez mais e todos os constituintes da matéria vão se desagregar. Tá? Porque aquilo acontece quando o ômega é menor do que -1. Tá? Então, é um quadro que eu vou mostrar a desagregação da matéria no fim desse filme. O gás está atingindo sua generalização, é muito atraente. O que muda é a equação de estado, né? Deixa eu ver se eu botei ali. Deixa eu botar. O que muda é a equação de estado, que é aquela equação, em vez da pressão ser proporcional à densidade de energia, ela é inversamente proporcional à densidade de energia. Né? O que tem de interessante é porque com essa equação de estado, esse fluido poderia modelar a transição, ele pode representar simultaneamente matéria escura e energia escura. E ele me daria a ideia, que motivou o Zé de Gás, é que ele poderia me dar uma transição entre matéria escura e uma transição para energia escura. Só que não há também nenhuma interação, não se muda nenhuma interação que justifique esse tipo de transição. Né? Seria uma equação que não permite, em dada época, esse fluxo se comportaria mais como matéria escura do que energia escura, a matéria escura é atrativa. Se a importância da matéria escura foi maior no passado, está decaindo, essa matéria estaria decaindo, se transformando em energia escura, seria muito interessante, porque significa que o componente repulsivo está crescendo com o tempo, o atrativo diminuindo, e num campo que a gente não tem acesso à observação direta, porque a matéria escura não emite luz, a energia escura só está subindo agora, tem esses efeitos gravitacionais. Então, essa transição é muito atraente. Né? Mas, no entanto, a massa que aparece, ela é introduzida fenomenologicamente. Você já não, eu vou lá e coloco a massa que eu preciso. Dessas não homogeneidades, o universo não é homogêneo isotrópico em pequenas escalas, até média escala não é, e isso não acontece num ponto só, no universo inteiro. O efeito médio, de um campo médio, dessas não homogeneidades, principalmente não homogeneidades, leva a um campo efetivo, a um potencial efetivo, que justificaria a expansão do universo. Na verdade, o universo não está em expansão, mas isso levaria a um efeito. É como se a gente vivesse, um dos modelos é como se a gente vivesse no universo não homogêneo. Tem um ponto
importante. Essa é a falha desse modelo. Teve um ponto privilegiado e nós estamos nele. E nós temos que viver numa região com uma densidade muito pequena comparada com o resto do universo. Se isso acontece, a gente atribuiria uma velocidade dessas supernovas, que é um efeito só devido a essa não homogeneidade. Então, a gente teria um potencial efetivo que faria com que nós acreditássemos que o universo está em expansão acelerada quando ele não estaria. Isso dentro da relatividade geral. Ou seja, tirando a hipótese de homogeneidade e isotropia absoluta do nosso universo. É claro que é um modelo que impõe que nós somos observadores privilegiados, que também não é muito confortável. Ou seja, todas as hipóteses de explicação, algo há que não está bom. Ou a teoria da relatividade não está muito legal para explicar isso. Ou a hipótese do princípio cosmológico não é muito boa para explicar, não é muito fidedigna, que a gente tem no nosso universo e causa um efeito muito maior do que a gente pode esperar. Ou a gente convive mesmo com 70% de um material que a gente não sabe o que é, em todo lugar que volta, nós não sabemos o que é. Fora a matéria escura, que já são mais de 25%, né? A gente já nem chama mais tão de exótica, a matéria escura é muito mais. Né? Então, na verdade, a gente não sabe nada. Eu vim falar do que a gente não sabe, né? Porque não sabemos, mas esse último século que passou, no início da década de 30 até a década de 90, foi uma revolução quando a gente passou do conhecimento do universo. Né? O universo passou de estático para acelerado, construiu-se um modelo que explica razoavelmente bem e batendo com as observações o que aconteceu nessa evolução do início do universo até aquele momento, e depois se descobre que não é bem assim, ele está acelerado. Já teve desacelerado e está acelerado. Então agora a gente tem que casar o que a gente observa com um modelo que dê conta do que já dava conta antes, acrescentando essa transição. E isso envolvendo não só desenvolvimento de técnicas de medida, de observações, telescópios, tratamento de dados, como de física de partículas elementares, porque a gente está mexendo com partículas exóticas que a gente não conhece. Que, em princípio, os aceleradores de partículas que estão chegando a energias cada vez mais altas devem começar a produzir esses caras, se eles existem. Né? Deve chegar um momento que vão conseguir produzir. E é essa a expectativa, inclusive, com a LHC, de que algumas dessas partículas comecem a aparecer. Fora outras coisas que eu queria ser considerada. Era isso que eu queria falar. Não sei se atendi a expectativa, mas se não tiver alguma pergunta. Deixa eu ver se você vai responder. Fátima, você diria que as observações também cresceram muito nesses últimos 10 anos? Muito. Isso foi o que influenciou esse grande avanço? Sim, sim. Por exemplo, essas supernovas distantes antes não se via, não se enxergava. Entendeu? Então, hoje se observa uma quantidade de supernovas imensa. Tem muitos dados de supernovas de galáxias, de outras galáxias. Não são supernovas da nossa galáxia, você precisava ver supernovas em outras galáxias. Por que se começou a observar as supernovas? Além delas serem velas padrões, tem essa característica, elas são muito brilhantes. Então, são objetos que você consegue enxergar, uma explosão de supernova de uma galáxia distante, você enxerga a supernova. Você às vezes nem identificou a estrutura da galáxia, mas a supernova você enxerga. E eu queria te perguntar, que outros sinais estão tentando observar? O que seria aquela matéria escura ou energia aquilo que... Pois é. Observar A matéria escura. A matéria escura, por exemplo, os neutrinos, eles interagem muito fracamente, são candidatos, né? Além de outras partículas mais exóticas. Então, tem todo aquele trabalho, para detectá-lo é muito complicado, porque eles não interagem, né? Então, tem todos aqueles estudos que eles colocam aqueles tanques de água lá no subterrâneo, para tentar ver alguma linha, alguma trajetória deles interagindo, por mais fraca que seja, ele tem que ser bem isolado, para você não estar vendo outras partículas e tal. A nível de astrofísica, até onde eu saiba, eu não sou observacional, eu sou física teórica, eu trabalho com um modelo e vejo as consequências daquilo. Eu não trabalho com observações, né? Mas às vezes a gente tem que trabalhar com tabela de dados dele. Mas a nível de astrofísica, o que se faz hoje, até onde eu saiba, agora, no momento, é aprimorar esses dados, tentar melhorá-los, né? Se ter mais precisão. Mas eu acho que o problema está no modelo. Descobrir como as observações já se tem, muitas já
adaptadas. Por exemplo, uma outra coisa que eu nem falei, eu lembro que na década de 90, isso 90, 95, havia uma discussão de como é que se formou as grandes estruturas do universo, né? Tinha aquele gás de hidrogênio e tal, como é que se formou as estrelas primeiro, depois as galáxias, depois as estrelas na galáxia. Mas o que provocou isso? Essa heterogeneidade, de repente, tem um ponto onde eu tenho uma densidade de energia maior, que aglutina tudo. O que provoca isso? Tinha uma discussão no início de 90 de se eram os defeitos topológicos, as cordas cósmicas, as brancas, as paredes, né? Ou se era a inflação, a grande inflação do início do universo. E até, eu lembro que eu assisti uma escola de cosmologia lá no Rio, em 92 não mais, 92, em que não se sabia, dois pesquisadores que defendiam as duas teorias, dando um curso, teve um debate entre eles e era uma dúvida, até que quando mediram as entropias da radiação cósmica no fundo, uma delas previa uns picos muito particulares numa certa região do espectro, a outra não, era algo suave. As observações mostraram que os picos existem. E no lugar onde? Pronto, aí uma teoria das cordas, não que as cordas não existiram no início do universo, mas que elas existiram em quantidade suficiente, que foram que detonou processos de aglutinação da matéria, em escala, caiu no fracasso para explicar isso. E a inflação, claro, ela previa um tipo de curva que quando você faz as medidas, não se sabia antes, porque não tinha essas medidas, não tinha a capacidade de ter subido com essa precisão. Conseguiu, aí, confronta, você vê que as observações batem exatamente com as curvas que a teoria prevê. É de arrepiar, né? E aí, pronto. Então, essa é a melhor teoria. Pode não ser, pode ser que tenha como escrever de forma melhor, mas até aquele momento era a que melhor escrevia, então ficamos com ela. Né? Então, hoje você aceita a forma, qual é a teoria que escreve, formação, estrutura das galáxias, então já está bem definido. A não ser que apareçam novas observações que mostram alguma falha. Então, Miriam, eu acho assim, o que se busca hoje é aprimorar os dados, porque você vê, tem faixas, né? Tem faixas. Você não sabe como está a pessoa, tem incertezas. Tem uma faixa de valores para o projeção do universo, tem uma faixa de valores para a aceleração, tem uma faixa de valores para ele. Né? E eu acho que observação já está, é só melhorar o que existe. Né? Agora, a teoria, como explicar aquilo que está sendo observado, é que eu espero que apareça alguma coisa que, por exemplo, tudo indica que se há energia escura, se há essa repulsividade, ou tem um campo que cresceu com o tempo e ganhou importância, antes ele estava lá, mas a atratividade ganhava, e de repente inverteu a curva e ele começou a ganhar, ou a teoria não está muito completa. Eu acho essa história da não homogeneidade fantástica, porque você vê o modelo, você vê as equações, explica direitinho, sem precisar acumular a quantidade geral e sem precisar colocar nada estranho no universo. Só levar em conta trabalhar com um modelo menos médio, menos aproximado, colocar um detalhe que é real no nosso universo. Né? Ou a supersimetria, que eu acho também bem bacana. A relatividade geral está legal, se eu trabalho com 3 dimensões espaciais. Se eu levo em conta que certos fenômenos são influenciados por algo que há em outras dimensões, eu tenho que mudar essa teoria para trabalhar com outras dimensões. E é um modelo matemático, pode ser até que as dimensões não existam, mas é um modo de você descrever o que você está vendo aqui que funciona. Então, bom, eu acho que é isso. Eu acho que não é.